Bom dia, meus amores, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje faz 23 dias que a minha avó faleceu. Eu tava me segurando ao máximo de gravar esse vídeo porque eu não tava me sentindo ainda preparada para vir conversar com vocês, explicar os motivos. Eu tava adiando muito esse dia, porque eu não tava me sentindo bem ainda para falar sobre o assunto. Porque é um assunto que eu tô tentando viver, sabe? A gente, com o longo dos dias, a gente vai se acalmando e Deus, acima de tudo, vai preenchendo o nosso coração, mas quando a gente para falar sobre o assunto realmente, é como se fosse um balde de água fria, sabe, na gente. Mas aí, como eu sempre falei aqui no canal, para quem me acompanha desde o início, eu sempre falei que vocês é a minha segunda família, que eu tô criando aqui virtualmente, né? E eu faço desse canal o meu diário da minha vida completa para vocês. Tudo que acontece comigo eu sempre atualizo para vocês, tanto conquistas como percas. E eu sempre converso com vocês, sou um livro aberto aqui nessa plataforma. E nada mais justo do que eu vir aqui falar para vocês o que vem acontecendo, o que aconteceu nesses últimos dias. Tem vídeo muito recente aqui no canal, esses vídeos já estavam programados, foi bem antes de tudo acontecer. A minha avó faleceu hoje, tá com 23 dias, então esses vídeos, todos que estão sendo postados, estão tudo programados. Quando a minha avó faleceu, eu não tive mais cabeça para gravar, para editar nada, então o que já estava no canal fui soltando aos poucos, mas eu não tive forças mais para estudar, nem para postar vídeo aqui no canal. A única coisa que eu fiz foi ainda ir trabalhar, porque a gente tem que fazer o nosso salário, né? Para pagar nossas contas e seguir com a nossa vida. Mas eu vou falar do início tudo para vocês, para que vocês entendam como tudo aconteceu. Eu não sei se eu já falei aqui nos vídeos, mas a minha avó, ela sofria com mal de Alzheimer, que fez com que ela envelhecesse assim a mente dela da noite para o dia, porque ela virou praticamente uma criança, né? Tudo ela tinha que ser ajudada por alguém para fazer. Às vezes esquecia da gente, às vezes esquecia meu nome, às vezes esquecia quem eu era. Mas a gente foi levando. Minha avó foi diagnosticada com Alzheimer, ela foi diagnosticada também com depressão. E desde quando ela foi diagnosticada com depressão, ela não saiu mais do quarto. Ela vivia acamada e não saía do quarto, a não ser quando ela passasse mal, a gente levava ela para o hospital de carro, com a ajuda de todo mundo, né, de quem estava na hora, a gente se ajudava e levava ela para o hospital. Tudo começou quando a minha avó ainda era muito ativa, minha avó andava muito, fazia as coisas dela, ia para feira,
comprava as coisas dela tudo, ia pagar as contas dela, não precisava de ninguém. E ela foi diagnosticada com diabetes. Minha avó, por ser uma pessoa sem muita informação, né? Nascida e criada em fazenda, não teve muito estudo, não teve muita informação. Ela botou na cabeça dela que o diabetes era uma coisa assim, uma doença que não tinha solução para viver. E a gente sempre dizia para ela, não, vó, todo mundo que tem diabetes vive normalmente. É só se cuidar, tomar remédio, vive normalmente. Mas isso ela não entrar na cabeça dela. A única coisa que ela achava que não tinha mais solução, que ela ia morrer. Isso ela era nova ainda. Ela era nova, ela era muito ativa, muito. A casa dela era muito limpa porque ela acordava de madrugada para limpar a casa sempre muito limpa, tudo limpo dela. Ela não deixava atrasar uma conta dela que ela já ia pagar. Uma pessoa muito ativa. E quando o diabetes chegou, ela foi adoecendo, foi se entristecendo. E a gente sempre conversando com ela, mas assim, a mente dela já tava bloqueada para aquilo, sabe? Já tava bloqueada. Então, nada do que a gente falasse ia mudar o pensamento dela. Então, foi daí que ela entrou em depressão. Ela entrou em depressão e ela um dia pediu para dormir, foi dormir. No outro dia, quando ela acordou, ela já não quis mais sair do quarto. Aí foi desse dia pra cá que ela não saiu mais do quarto dela. A gente ainda fazia o esforço pedindo muito a ela para que ela fosse ainda pra sala assistir um pouquinho. Ela ia, quando passava 20 minutos, minha gente, 20 minutos ela pedia para voltar pro quarto. Ela não gostava de luz acesa. Todos os sintomas depressivos ela tinha. Ela não gostava de barulho, ela não gostava de gente conversando, ela não gostava de televisão ligada, ela não gostava de rádio ligado. O meu avô gosta muito de rádio. Ela não gostava de ventilador, a gente colocava ventilador no quarto dela, ela mandava desligar, a gente colocava TV, ela mandava desligar, a TV dela era só de enfeite porque ela não ligava, ela não gostava de assistir. Ela não gostava de ouvir muita gente conversando ao mesmo tempo, porque ela ficava agoniada. Todos os sintomas depressivos a minha avó tinha. Nisso, no passar do tempo, ela foi esquecendo quem a gente era, esquecendo as pessoas que chegavam para conversar com ela. Tinha muita gente que ia visitar ela, porque a minha avó era muito querida por muitas pessoas. Assim como a minha avó também é paterna, a mãe do meu pai, que também já é falecida, também muito querida por muitas pessoas. E até hoje as pessoas ainda falam, tocam no nome dela com muito prazer. E assim também era enquanto a minha avó materna estava viva. Por sinal, as duas eram muito amigas quando as duas eram vivas. Minha avó materna e paterna. Aí foi passando um tempo, ela foi diagnosticada por 3 médicos que ela estava com Alzheimer. O Alzheimer dela não estava em estágio final não estava, era porque tem o nível do Alzheimer e o dela não estava no final ainda. Até porque ela não era completamente esquecida de tudo. Ela era lúcida em algumas coisas e em alguns momentos ela esquecia. Em alguns momentos, eu acho que tipo assim, para vocês terem noção, 1 ou 2 vezes na semana ela esquecia de alguém.
esquecia que tinha comido, esquecia que tinha tomado banho. Ela, por um momento, ela esquecia, mas não era aquele Alzheimer que ela não lembrava definitivamente da gente, da família. Não era. E aí, como eu falei pra vocês, eu acho que eu toquei nesse assunto em um vídeo, que a minha avó, como ela tinha diabetes, ela era dependente de insulina. Então tinha uma moça que aplicava insulina nela todos os dias, né? E o que aconteceu foi o seguinte, como eu já falei, minha avó com Alzheimer, com depressão, dependente de insulina todos os dias. O que é que aconteceu? Um final de semana, de sábado para domingo, o meu avô, que morava com ela, disse que ela estava delirando. Que às vezes ela delirava, não conhecia ninguém. Ele disse que ela estava delirando e naqueles meios que ela delirou, ficou falando coisa com coisa, que ela pedia muito para ir embora. Não sei se vocês que tem alguém na família de vocês ou vocês conhecem alguém que tenha Alzheimer, o paciente ele pede muito para ir embora. O paciente. A pessoa ela pede muito para ir embora. Diz que ali não é a casa dela, que ela quer encontrar com a família dela. E ele disse, meu avô disse que ela tava desse jeito, pedindo muito para ir embora. Aí ele disse que naqueles meios ela dormiu. Quando foi de manhãzinha, a menina que cuida dela, né, a menina que cuida dela, no domingo, ela não vinha. Mas ela disse que sentia um negócio no coração dela, porque ela não fica dia de domingo, ela ficava até o sábado. Mas ela disse que sentia um negócio no coração dela, falando pra ela ir lá olhar ela, porque ela disse que sentia um aperto. Aí ela disse que foi. Quando ela chegou lá, a minha avó tava em cima da cama, sem reconhecer ninguém. Aí foi quando eu não lembro bem, mas eu não sei se ela chamou minha mãe ou se minha mãe já tinha ido lá ou foi o meu pai. Eu não lembro bem, gente, porque eu tava em casa. Eu também não lembro bem. Quando eu soube que a minha avó tava passando mal, eu corri pra lá com o Binho. Eu não lembro muito bem não, mas eu tava em casa no domingo de manhã, quando o pai mandou mensagem para o Binho, dizendo, Binho, avisa a Sara que a Dona Maria tá passando mal. Aí a gente foi pra lá de carro, cheguei lá, minha avó, ela tava ainda lúcida, sabe? Eu falava com ela, ela ainda respondia. Eu olhei a glicose dela, tava dando HI, quando dá HI no aparelho é porque já não tá contando mais de tão alta que ela tá. Aí foi daí que a gente, ela já tinha tomado banho também, eu acho que era perto de 7 horas da manhã, ela já tinha tomado banho também, já tinham dado banho nela, aí a gente decidiu levar ela para o hospital aqui, né, da cidade, e a gente levou ela para o hospital. Quando chegou no hospital, aí isso foi no domingo de manhã, passou o domingo inteiro em observação na emergência, o domingo inteiro, quando foi na parte da tardezinha, chegando já às 6 horas da noite, aí decidiram internar ela no hospital aqui, da minha cidade, decidiram internar ela, para tentar uma regulação para um hospital em Maceió. A regulação, gente, é a transferência. Aí, no caso, eles fazem essa regulação para que o paciente ele tenha todo o conforto possível e ele vá para a vaga certa já, entendeu? É um leito certo. Então, para isso que existe a regulação. Aí iniciaram a regulação da minha avó para a vaga de UTI. Aí nisso ela ficou no hospital domingo, já ficou internada. Aí ficou segunda e
Quando amanheceu terça-feira, eu recebi a notícia da regulação dela. Eu recebi a notícia da regulação dela, a regulação dela ia sair na terça-feira. Ela se internou no domingo, a regulação ia sair na terça. Daí a gente preparou tudo, quem ia ficar com ela era a minha prima, a Natália, e a gente preparou tudo, Natália ajeitou tudo, e a gente foi pro hospital. A regulação dela ia ser de 5 horas da tarde para o hospital de Porto Calvo, que é muito longe daqui. Eu acho que o Binho olhou no GPS, ficava a 2 horas e 10 minutos, eu acho, daqui de Atalaia. E, gente, a regulação dela era 5 horas da tarde. Atrasou. Eu creio que tudo no tempo certo de Deus. Deus já estava preparando tudo. Às vezes a gente não entende, às vezes a gente não aceita. É difícil a gente entender a partida de alguém que a gente tanto ama. É muito difícil de compreender os planos de Deus, a vontade de Deus. Mas a gente tem que ser sábio, a gente tem que ser forte e a gente tem que entender que aqui na Terra é só uma passagem. E quando a minha avó estava no leito, na terça-feira, eu sabia que aquela regulação não ia acontecer. Eu sabia que aquela transferência não ia acontecer, porque eu sabia que a minha avó não saía daquele hospital viva. Só que eu tinha isso dentro do meu coração, eu tinha essa certeza. Quem quiser me julgar, me julgue, mas eu tinha essa certeza. Mas eu não falava pra ninguém, não falava pra ninguém da minha família, porque eu não queria constranger ninguém, nem queria julgar a fé de ninguém. Todo mundo tem fé, sim, que quando uma pessoa tá ali, vai sair. Mas eu tinha essa certeza no meu coração que a minha avó não ia sair dali viva. Mas eu guardei pra mim, sabe? Eu guardei pra mim, eu pedi muito a Deus que seja feita a vontade dele na vida dela, porque minha avó era muito medrosa, muito medrosa. Ela tinha medo até da insulina, de ser furada todos os dias. Ela tinha medo. Ela tinha medo de olhar a glicose no dedo, que tinha que furar o dedo dela, eu furava. Ela tinha medo, ai Sarinha, isso dói. Ela tinha muito medo, então eu sabia que ali ela não estava confortável. Por mais que os médicos, as enfermeiras, agradeço demais. As assistentes sociais do hospital, agradeço demais, fez de tudo por ela. Todo o conforto que puderam dar, ela deram. Todo o suporte que puderam dar, ela deram. Mas eu sabia que a minha avó não estava contente de estar ali. Ela queria estar na casa dela, só que a gente, como ser humano, a gente não pode negar assistência e atendimento em uma hora dessa, por mais que seja a vontade daquela pessoa de não ir para um hospital. Mas a gente, como ser humano, a gente não pode negar isso. E foi por isso que, desde o primeiro momento, a gente não negou. A gente levou ela de imediato para o hospital. E lá já entraram com todos os recursos com ela. Tudo que estava ao alcance do hospital fizeram por ela. E eu sou muito grata a Deus e a eles também, por tudo que fizeram enquanto minha avó estava viva, para tentar salvar a vida dela. Mas eu sabia que a minha avó não estava bem, não estava feliz de estar ali. E eu guardei isso pra mim. E, gente, na terça-feira a regulação dela ia acontecer 5 horas. E ficaram de receber como se diz? Uma confirmação de alguém para poder fazer a transferência. E essa confirmação ela demorou um pouco,
porque não era Maceió. Maceió é 30, 40 minutos daqui da minha cidade. Não era Maceió, era Porto Calvo, como eu falei para vocês, há mais de 2 horas de relógio para chegar lá. Ela ia em uma ambulância muito equipada, uma ambulância nova, grande, muito equipada, com oxigênio, com tudo, muito equipada. E a enfermeira e a minha prima de acompanhante, mas era uma viagem muito distante e muito longa, e por isso que tinha que esperar essa confirmação. E essa confirmação se estendeu até 8h30 da noite, que foi o momento exato que a minha avó acabou falecendo. Minha avó faleceu em uma terça-feira, 8h30 da noite. E eu vou falar para vocês agora o motivo da morte dela. 2 médicos, né, avaliou o caso dela e diagnosticou que ela teve um AVC do lado direito, isso. Um AVC do lado direito enquanto ela dormia do sábado para o domingo. Ela teve um AVC. E foi esse AVC que acabou matando a minha avó, né? Porque até então ela estava comendo bem, se alimentando, tomando os remédios dela, tudo direitinho, ela estava muito feliz. No meio da semana ela pediu para comer peixe cozido e a Nilda, a menina que cuida dela, fez e ela comeu muito. Aí a minha mãe tava lá e ela comeu muito, muito feliz, rindo. E o que levou a minha avó à morte foi esse AVC, que deu do lado direito dela, comprometeu a cabeça, comprometeu os órgãos, né? Ela não movimentava o lado direito. E, gente, tem muitas pessoas que perguntam. Tem muitas pessoas que perguntam e eu acho que vai surgir também muitas pessoas que ainda vão perguntar o porquê que eu não filmava a minha avó para o canal, tanto a minha avó quanto o meu avô. O meu avô, não sei se já apareceu em algum vídeo, mas o meu avô, ele é uma pessoa muito, muito ativa, uma pessoa muito alegre. Muito, gente, muito alegre o meu avô. O meu avô é muito divertido. E a minha avó, como a minha avó ela tinha Alzheimer, depressão, eu não me sentia bem de estar com a câmera filmando ela. Eu achava assim no meu coração, eu tentei, eu acho que 2 a 3 vezes filmar ela para vocês. Mas no meu coração pedia para que eu não postasse, porque era como se eu estivesse invadindo a privacidade dela, sabe? Eu não sei como explicar para vocês, mas era como se eu tivesse, não sei, invadindo a privacidade dela, o íntimo dela, que era o quarto dela, porque ela era uma pessoa acamada, era uma pessoa que não andava, não era ativa. Ela era muito feliz, muito feliz. Quem chegava lá, ela fazia alegria. Ela era uma pessoa muito extrovertida. Comigo, minha avó era uma pessoa muito amável, muito adorável comigo. Minha avó me tratava super bem. Eu abraçava ela, cheirava ela. Eu ajeitava ela para um lado, ajeitava ela para o outro. Às vezes ela tava meio bravinha porque era os sintomas do Alzheimer. Mas mesmo assim, eu, vó, vamos fazer isso, vó, vamos fazer aquilo, olha, eu vou fazer isso pra senhora, olha, eu vou fazer isso pra senhora comer. E ela, tá certo, eu vou comer. Aí comia. E assim, eu não me sentia bem, minha gente. Eu gravei 3 vezes ela, mas na hora de botar a parte no vídeo, eu não me senti bem em postar. Eu achava que tava assim, tipo,
mostrando demais o íntimo da minha avó. Não sei como explicar, espero que vocês me entendam. Eu falto até palavras agora, quando a gente tá gravando, as palavras somem. Mas agora que eu tô falando nesse assunto que ainda me dói demais, ainda vai fazer um mês. Pra vocês terem noção, o aniversário dela foi agora, dia 2. Dia 2, agora ela completou 88 anos. Ela fez aniversário. E esse assunto ainda me dói, me corrompe demais. Demais mesmo. E eu só tenho boas lembranças dela. Ótimas lembranças da minha avó. Eu sei que existe sim vida eterna. E eu sei que a minha avó tá bem agora, sem sofrimento. E eu espero um dia encontrá-la, né? Um dia voltar a abraçá-la. E eu espero que Deus cuide muito bem dela. Que ela esteja feliz aonde ela estiver. Que eu vou guardar todas as lembranças, todas. No meu coração para sempre. Todas as lembranças. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham compreendido. Tá certo? Se vocês tiver alguma dúvida, podem deixar nos comentários que eu vou fazer de tudo para estar lendo e respondendo vocês, tá certo? Se vocês tiverem alguma dúvida. E se vocês tiverem alguém da família de vocês que precise, minha gente, de suporte em casa, eu sei que tudo a gente se cansa, tudo. A gente é ser humano, a gente se cansa, o nosso dia a dia é pesado, né? A gente precisa cuidar de casa, a gente precisa trabalhar, a gente precisa estudar. É tudo muito complexo. Nada na nossa vida é fácil. A gente tem que correr atrás, muito atrás. A gente tem que correr muito para conseguir as nossas coisas, né? Conseguir o nosso dinheiro, para conseguir comprar o básico pra gente viver e também sobreviver. Eu sei que não é fácil. A vida de muitas pessoas umas mais difíceis do que as outras, mas se você tiver alguém que precise da sua assistência, que precise da sua ajuda, ajude. Ajude, porque um dia que Deus levar, você vai ficar com a sua consciência tranquila. Assim como eu tô com a minha consciência tranquila desde quando Deus levou a minha avó. Eu tenho muita gratidão no meu coração, porque todos os momentos que eu pude passar com ela, eu passei. Eu sempre pedia muita força a Deus, porque não é fácil cuidar de uma pessoa acamada, não é fácil cuidar de uma pessoa com Alzheimer, que por muitas vezes desreconhece você, não conhece você, quer ir embora, às vezes, por muitas vezes lhe xinga, lhe bate. Não é fácil. Todas as pessoas que estão vendo esse vídeo agora, que cuidam de uma pessoa com Alzheimer, se sinta glorioso, se sinta muito abençoado por Deus, muito protegido por Deus, que Deus te dê força para você continuar. E saiba que nada do que você fizer vai ser reconhecido por alguém aqui na Terra. Nada que você fizer vai ser reconhecido por alguém aqui na Terra. Mas Deus reconhece e Ele não dorme. Ele tá vendo tudo que você tá fazendo por essa pessoa que você ama. Tudo. Então, por mais que a gente se canse, por mais que a gente murmure, Deus sempre nos dá forças pra gente continuar.
Então é isso. Eu agradeço demais pelos anos que eu passei ao lado da minha avó. Eu só tenho 24 anos ao lado dela. Ela não viu nem eu ter um bebezinho para ela. Ela sempre falava: Sara, vai ter quando? Um netinho para sua avó. Ela dizia: tudo no tempo certo de Deus, vó. Se não chegou a hora, não é para ser, né? Ela dizia: mas quando vir, vai ser muito bem-vindo. Eu dizia: com certeza. Ela viu, eu casei com o Binho. No dia que eu casei no civil. Eu fui lá com o Binho. Fui pedir a benção dela, né? Eu tirei foto com ela no quarto. Ela me viu de noiva, noiva do civil. Viu o Binho também. E assim, tô passando os dias. Tô me acostumando ainda com a ausência dela, né? Mas eu sei que ela tá com Deus e é isso que importa. Essa é a passagem de todos nós aqui em cima da terra, né? E eu me apego muito com Deus para passar os dias e a saudade nunca vai passar. Nunca, nunca, nunca. Mas um dia eu vou encontrar minha avózinha. Gente, espero muito que vocês entendam, tá certo? Eu vou finalizar o vídeo por aqui, porque eu ainda vou ter que trabalhar. Hoje é quinta-feira, tá certo? Então é isso. Um beijão, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente. Já tá tarde. Já vai, né, vó? Já vou. Depois nós vamos na capela, Tá né, bom. Dona Maria? Vai passear, né? Tomar um caldinho na capela, né, depois? Ó, tá com dinheiro. Tchau! Tchau, vó! Tchau.